Bem-vindos ao Grupo Marcos, ao nosso módulo Doutrina Secreta. Como já foi explicado, no encontro anterior, nós vamos trabalhar algumas concepções onde é possível, vital, fazer o diálogo entre a doutrina espírita e a doutrina secreta. Estamos, em particular, dialogando com a doutrina secreta judaica, a Cabala, buscando a partir desse diálogo começar a ampliar a nossa compreensão dos temas centrais do universo, O tema central do universo, e aí a gente pode dizer sem medo de errar, é Deus. Vamos entender um pouco o que Kardec fala sobre o livro A Gênese. É um livro compreensivelmente pouco entendido no movimento espírita. Por quê? Palavras de Kardec. Ele vai dizer assim, esta obra, abre aspas, isso aqui está no livro A Gênese. Esta obra, pois, como já dissemos, quer dizer, ele disse isso várias vezes, é um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Qual é a proposta do livro A Gênese? É pegar o conhecimento espírita, desenvolvido por esse gênio por cerca de 12 anos, em diálogo com um grupo de espíritos que se conta a centenas de espíritos extremamente evoluídos, e esse diálogo se organiza no que nós chamamos de doutrina espírita, na época de Kardec. No livro A Gênese, Kardec vai pegar esse diálogo e vai aplicar. Quais são as consequências do saber espírita quando a gente olha para a formação do mundo? Como é que o Espiritismo lida com a mitologia? Como é que o Espiritismo lida com o que se chama milagres do Evangelho? É aplicação. Então, agora, se você não tem segurança da explicação, na hora da aplicação você está perdido. Simples assim. Você entendeu tudo lá sentado na faculdade de medicina. E na hora de atender um paciente? Você vai saber fazer? Você entendeu tudo da aula de filosofia, mas na hora de aplicar aquele conceito filosófico numa situação nova. Herculano Pires já dizia e alertava que ser espírita não é afirmar, acreditar em Deus, na imortalidade, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Não é isso. Esses são os princípios espíritas. Ser espírita é ter uma compreensão de vida onde quer que você esteja a partir desses princípios. Ele chamava da cosmovisão espírita. Você vê a vida a partir desses princípios, o que é muito diferente. E eu acredito que nós estamos na fase do espiritismo que Kardec chamou a fase psicológica, que é a fase em que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, é a fase da vivência, O princípio não vai ser, eu aceito a comunicação com os espíritos, eu aceito a intervenção dos espíritos no mundo, eu aceito a existência de Deus, eu aceito a reencarnação. Não é mais isso. Isso é jardim de infância. O que é então? Como é que o fato de eu compreender a existência de Deus altera a forma de eu viver o meu cotidiano? É outra coisa. Tá certo? Então, para a grandeza desse livro ser compreendido, a gente tem que entender que é uma proposta de aplicação do saber espírita, em pontos de vista, em aspectos muito especiais. Em vários que eu citei aqui, em outros. Hoje a gente vai trabalhar essa aplicação num tema central, Deus, dialogando com a Cabala. E a gente vai talvez se surpreender como são visões muito próximas, tá certo? É preciso sempre repetir que nós estamos apenas começando, tá certo? Nós não estamos chegando na profundidade da visão de Kardec e nem estamos chegando na profundidade da visão da Cabala. Nós estamos iniciando um diálogo
se Deus quiser, vai durar pelo menos 1 ou 2 décadas aqui. Por quê? Porque esse módulo vai voltar no próximo ano e esse tema vai ser retrabalhado. Mas eu acho que vocês vão se surpreender com o que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Ao estudar, ao meditar, ao elaborar, né? Por mais que eu conhecesse algumas coisas, né, que eu já conhecesse, eu me surpreendi. Vamos começar a entender, né? A gente vai trabalhar aqui 4 pontos, tá certo? É o que o tempo permite. Acho eu que chego no 4º, tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar 4 pontos. O primeiro é a ideia da Cabala, que vai dizer o seguinte, né? O conceito, a ideia central de toda a Cabala é Deus. É Deus, é o ponto central. Kardec vai dizer que Deus é o ponto que importa que consideremos antes de tudo. Antes de tudo, antes de mais nada, prioritariamente, a ideia central que precisa ser compreendida, que precisa ser, pelo menos, né, considerada, é Deus. E aí, voltando aqui para a Cabala, ela vai dar um golpe, né, um golpe de espada que vai cortar a cabeça de toda a ignorância. Olha que coisa, vamos lá, preste atenção, devagar, com as orelhas em pé. Vamos lá. Para os cabalistas, né, Deus dificilmente pode ser compreendido como uma ideia humana. O fato é que a Cabala diz que os seres humanos são uma ideia de Deus. Matou a pau, né? Assim, já estraçalhou muita coisa aqui. Olha como entenda, a gente vai falar devagar e vai repetir muito, porque assim, são ideias muito grandiosas que na correria a gente passa batido. A concepção humana de Deus, e calma lá. Deus não é uma ideia humana. Se você entrou nisso, meu irmãozinho, você já está perdido. Se você for por esse caminho, já deu errado. Já deu errado. Vamos devagar. Nós, segundo a doutrina secreta, somos a ideia de Deus. Eu não vou entrar no pensamento hindu que vai dizer a mesma coisa, né? Nós somos um sonho de Cristo ou da divindade. Mas não vamos para lá, vamos ficar aqui que já tem muita coisa para a gente. Então, já começa mudando tudo. O que é que eu acho? Não é o que é que você acha de Deus, meu filho. Não é assim, eu vou fazer Deus assim. Não, calma. Você é uma ideia de Deus, você foi feito por Deus. Então, assim, já muda tudo. E dói. Porque no nosso desenvolvimento ainda extremamente primitivo, a gente quer se colocar no centro. Não, meu filho, nós somos, você é, e eu sou uma das bilhões, trilhões, infinitas ideias de Deus. E não é pouca coisa isso. Mas para quem vive na loucura da ilusão, é um choque. Então, teste para você fazer com você, meu amigo. O grau da sua ilusão é o grau do seu choque que você tomou agora. Aí é com você, não é comigo. Então, é chocante. Né? Então, assim, a doutrina secreta já começa como quem diz, vamos primeiro lá para o seu lugar. Né? Você quer assistir aula, quer provar para a sua cadeira? Você quer entender o universo? Quer? Então, primeiro vamos começar pela ideia central. O universo, tudo que existe, eu, você, o pão da padaria e o sol, somos ideias de Deus. Criação, materialização, concepção divina. Ok, se já entendemos isso, né, e não dá para entender rápido, mas a gente precisa caminhar, né, fica a sugestão para se iniciar nessa reflexão. No nosso item 2, a gente vai entender uma outra coisa.
A Cabala vai dizer o seguinte: em relação a Deus, a noção da Cabala, né, que tem de Deus, é fundamental entender que o Todo-Poderoso não tem gênero. Deus não é homem e não é mulher. Muitas vezes se refere como ele. Algumas vezes a Cabala se refere como ela. Mas é porque não tem outra coisa. É por limitação da linguagem humana. É isso. Então isso aí quem estuda a doutrina secreta sabe. Você fala ele, porque você não tem outra forma. Tá certo? Na verdade, e aí te prepara, vamos lá, respira fundo. Na verdade, a Cabala entende que Deus não tem sequer nome. Porque não tem um nome para descrever quem criou tudo, o infinito. Então não há um nome adequado para Deus. Tanto é que, e aí a gente vai entender a grandeza. É porque às vezes a nossa ignorância faz a gente se tornar zombeteiro. A gente diz, porque os judeus não pronunciam o nome de Deus, né? A gente bota Yahweh ou Yahvé, mas na verdade é um tetagrama. São 4 letras impronunciáveis que os cabalistas descrevem Deus. Aí, besteira. Não, meu filho, olha que coisa. O que eles estão querendo ensinar é o seguinte: não tem nome para esse ser. Não tem um nome que dê conta de nomear esse ser. Ele é grande demais para ter um nome. É isso que ele está dizendo. Deus é grande demais para ter um nome. O Criador Supremo é tão imenso que não tem nome. Ele está tão além do humano que não existe nada na língua humana que o descreva. É isso que eles estão dizendo. E por outro lado, a gente vai ver lá na frente, vão ter vários e vários nomes para tentar descrever aspectos desse ser que não tem nome. Ele está muito além. Não tem um nome, não tem um conceito. Né? A gente tem um conceito para dizer copo. A gente fala copo é uma palavra que descreve com satisfação. Você não vai confundir um copo com um gato. Porque a palavra gato e copo descrevem coisas com uma certa competência. Mas e um ser que está tão além? Não dá. E aí agora eu vou para Kardec, e Kardec vai pegar pesado. Tem espírito que diz, mas Kardec é muito, né, uma cara muito fechada, não sei o quê. Kardec é um espírito amoroso. Mas como Maria de Nazaré, como outros grandes espíritos, ele é um espírito sério, ele não é um espírito tolo. Ele é um espírito bem-humorado, ele não é um espírito de gracejo inferior, diferente. E quando o tema é Deus, não duvide. Se o espírito não levar a sério, ele não é evoluído. Porque é simplesmente o tema. Era o tema de Eurípides. Né? Eurípides escreve um poema para se referir a Deus. Belíssimo, de um respeito profundo. Era o tema de Eurípides. Vamos lá. O que Kardec vai dizer das representações humanas de Deus? Aqui a gente falou da Cabala, né? Cabala não aceita nenhum nome. Imagina uma representação. Diz, meu filho, nem nome dá para dar para esse ser. Imagina um desenho. Imagina um desenho. Kardec, opinião de Kardec. Abre aspas, está na Gênese. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de barbas e envolto no manto. Ridículo. Não é feio, não é inadequado. Para Kardec, é ridículo. É ridículo. É tolo, é estúpido. Vou ler de novo, vou ler agora 2 frases, só li uma. Abre aspas, são ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de barbas longas e envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo, olha como Kardec se refere a Deus, até as mesquinhas proporções da humanidade.
Carlos Luiz, você inventou isso de onde? Você está tirando isso de onde? Que história é essa? A Gênese do senhor Allan Kardec. Isso aqui são palavras de Kardec. Como é que tá? Vamos em frente? A gente está tendo, gente, um sabor do que é uma iniciação espiritual, assim, mostra uma gota. Por isso que o espírito tem que se preparar. Não é dizer assim, eu li o livro. Ora, lê o livro. Para aliviar, vamos lá. Tem um exemplo aqui legal que eu peguei nesse livro, desse cabalista. Depois eu vou apresentar o livro para vocês com calma, né? A gente está só começando. Ele vai dizer uma coisa muito bonita. Ele vai dizer o seguinte: saber não é informação. Informação não é compreensão. E ele vai dar um exemplo que eu achei interessantíssimo. Ele vai dizer assim: pegue, por exemplo, um beijo. Um beijo. Você pode ler sobre beijo. Você pode estudar livros científicos sobre beijo. Você pode entender todas as mudanças musculares necessárias para dar um beijo. Você pode ver obras de arte sobre beijo. Você pode ver centenas de filmes com todos os ângulos sobre um beijo. Mas apenas você só terá um saber real, verdadeiro do que é um beijo, beijando. E aí a gente entende que é iniciação. Não é teoria. É a experiência. Em outro momento, né, eu acho que eu li isso nesse livro também, que eu não sei se ele, acredito que esse autor ou outro, ele vai falar, ou li em outro canto, ele vai falar uma outra imagem. Imagine o que é sentir o perfume de uma rosa. Você leu tudo, você estudou tudo sobre aroma, sobre perfume, sobre rosa, tudo. Passou 10 anos estudando isso. Mas você pegar uma rosa com perfume que lhe agrada e você sentir, é outra coisa, é outro nível de experiência. É outro nível de experiência. E aí a Cabala vai entender que Moisés ensinou isso. Né? Quando ele fala, está no livro de Êxodo 24:7, o seguinte. Vou traduzir aqui porque está em inglês, eu peguei do livro em inglês, né? Tudo o que o Senhor falar, nós faremos e nós ouviremos. Tudo o que o Senhor falar, nós faremos e nós ouviremos. Os comentadores judeus explicam assim essa passagem. Nós faremos primeiro, para depois nós conseguirmos entender. Olha que coisa grandiosa. Porque tem coisa que a gente só entende depois que faz. Por isso que ele fala do beijo aqui. Depois que você beija, você entende o que é um beijo. Antes, você pode ter todas as informações do universo. Você não saberá o que é. Você só vai entender o que é o aroma de uma determinada flor, uma determinada rosa, determinada flor, ou outras plantas, quando você sente. Estamos entrando num outro padrão. Tenha consciência disso. Estamos falando de sabedoria. Né? Por isso, no livro dos Espíritos, os Espíritos vão ensinar aqueles que são mansos e humildes. O que é manso e humilde? É fazer o que Deus diz. Eles evoluem mais rápido, porque eles vão entender mais rápido. Os revoltados, não, mas peraí, aí começa a dar desculpa, demora mais a evoluir. Aqueles que seguem a orientação divina, as leis, os impulsos de generosidade, eles compreenderão muito mais rápido. Porque eles fazem e compreendem. Assim é a lei da vida. Dito isso, vamos tocar agora num ponto extraordinário. Extraordinário. Vamos lá. Vamos lá. Uma das
grandes questões da Cabala, talvez aí, enfim, uma das centrais, né? É uma área delicada para mim estar fazendo afirmações fechadas, mas assim, é o quê? Mas a gente pode dizer que de uma forma de todas as práticas da Cabala têm esse objetivo, é ampliar o nível de consciência da presença constante de Deus. Gente, já pensou que coisa fantástica, né? Você vai para um curso que vai demorar 10 anos e que vai ter como tema central ampliar a sua consciência da presença de Deus. Quando a gente fala de iniciação, Seren está falando disso. Não é decorar e responder. Como é que Kardec lida com isso? Porque Kardec fez um esforço gigantesco para deixar isso para os espíritas. Kardec, com seu pensamento maduro, de espírito muito evoluído, mas também amadurecido na carne, com as dores, com as angústias e com 12 anos, eu vou arredondar aqui, de estudos espíritas, ele vai elaborar um texto para ampliar o nível da consciência dos espíritas em relação ao Criador do Universo, em relação a esse ente supremo. E a gente passa batido nesses textos. Parece que eles não existem. Parece que eles não existem. A gente escuta palestras e palestras e livros atuais e diz, meu Deus, ninguém está desenvolvendo isso. Ninguém está nos ensinando a aprofundar isso. Sabe-se lá. Mas está aqui. Está aqui. Basta você pegar o livro A Gênese. Não estou criando esse texto. Aliás, se eu fosse capaz de criar um texto desse, né? Não seria eu já seria outro. Vamos lá. Eu vou pegar trechos, porque o texto... a nossa ideia aqui é mostrar, sensibilizar, né? Não dá para esgotar um texto de Kardec em 1 hora, seria infantil. Ele vai escrever sobre Deus. Impotente, abre aspas, para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa. Eu vou misturar um pouquinho as coisas, mas assim, eu vou comentar uma coisa da Cabala que eu achei linda. Ele diz que o objetivo do cabalista é dedicar a vida para compreender Deus, mesmo sabendo que ele não vai conseguir. Fantástico, né? Porque é isso aqui que Kardec é a mesma coisa. É isso aqui. Porque o homem, nenhum ser humano vai fazer uma ideia completa de Deus. Ele vai ter aproximações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não vai entender. E aí, esse autor citou uma coisa muito interessante, que ele disse que o professor dele dizia o seguinte: se você acha que entendeu é porque você está... Ele diz assim, se você acha que você chegou é porque você está perdido. Então, você acha que entendeu Deus, meu amigo, você errou 100%, você não entendeu nada. Então, é isso aqui, é a mesma coisa. Então, assim, Kardec vai dizer, impotente para compreender a essência mesma da divindade, um homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, serve para lhe mostrar a possibilidade daquilo o que à primeira vista lhe parece impossível. Então, assim, é uma ideia de aproximação. Kardec está dizendo é que os cabalistas já diziam. Você vai se dedicar, vai valer a pena, mas você não vai chegar lá. Né? Então, são ideias aproximadas. Ninguém vai entender Deus. Não vai. Não dá. Não é possível. Não num corpo de carne, não sendo um espírito puro. E os espíritos puros encarnados, como Jesus, né, que encarnou na Terra, que entendem Deus, não tem como nos falar de uma maneira plena. Porque não tem nem vocabulário. Então, a gente vai entender Deus de uma forma aproximativa.
Grandeza de Kardec. Vamos lá. Agora é o ponto alto. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Por que eu falei no começo que isso aqui era aplicação? Porque quem não estudou espiritismo, quem não estudou magnetismo, quem não sabe o que é fluido, quem não sabe o que é energia, dançou, já não vai entender isso aqui, certo? Sendo inteligente. Olha que comparação, é uma energia que a gente já está acostumado a conversar no espiritismo, só que é uma energia inteligente. É um fluido que não é apenas um fluido, né, material, entre aspas, aqui, uma energia sem inteligência. Imagine uma energia que penetra tudo, mas ela é uma energia inteligente. Né? É uma energia que porta inteligência. Aí vai mais, né? Continuamos. Se o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, ouvirá e sentirá. Gente, isso aqui é de uma grandeza, porque hoje é fácil. Hoje a tecnologia nos permite já ter uma comparação. Quando a gente tem um satélite que consegue localizar uma pessoa em qualquer lugar do planeta, a gente já começa a ter uma comparação. Poxa, se uma máquina consegue, nós estamos aqui, século XIX, 1868. Então, um fluido que penetra tudo, mas é um fluido que ele tem percepções. Ele vê, ele ouve e ele sente. Vamos lá, vou pular um pouco, né, continuando, mas eu estou pulando um parágrafo para poder a gente fechar só essa ideia. Agora você imagina tudo, Kardec vai falar que a natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino. Imagina Deus como uma energia que penetra tudo, que ouve tudo, que vê tudo, que sente tudo e que é inteligente. Tudo que existe está mergulhado nesse fluido. Para quem já teve algum contato mediúnico, sente que quando vem um amigo espiritual, ele tem uma energia, né, um amigo espiritual mais evoluído, ele tem uma energia que se espalha, todo mundo na reunião sente. É o fluido daquele espírito. Agora imagina o fluido de Deus, que está em tudo, só que é um fluido inteligente. Só que não é o fluido de Deus, é Deus. Então, comparativamente, Deus é essa energia que penetra tudo, que vê tudo, que sente tudo e que é inteligente. Continuando com Kardec. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades dele, cada átomo, cada partícula desse fluido, se assim eu posso me exprimir, quer dizer, tudo comparando, né, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência e à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma de nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Olha as consequências que Kardec está tirando. Isso aqui é coisa da doutrina secreta. Deus é uma energia inteligente que penetra tudo, que está em toda parte. Deus toca a nossa pele, toca o nosso nariz, toca o nosso olho, toca todos os átomos do nosso corpo. E Deus toca o nosso pensamento. Para Kardec, o nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento do Criador. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Isso aqui é Kardec dizendo. Gente, isso aqui tem consequência que vai dar 10 anos de curso. Não se preocupe, a gente chega lá, a gente só está começando.
para estender sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar um olhar do alto. Não é aquela imagem que Kardec chama de ridícula, né? Lá de cima olhando, não. Deus é uma energia que tudo penetra. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor espaço, nem ser dita com voz retumbante, pois que, estando em contínuo ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Olha que coisa interessante essa frase. Estando de forma contínua ao nosso lado. Sabe o que a Cabala vai dizer, gente? Deus não está no céu. Deus está em tudo o que a gente faz. Deus está em tudo, porque está em estado contínuo ao nosso lado. Então Deus não é Deus lá do céu, não. É o Deus que está em tudo que a gente faz. Continua Kardec, né? Olha que compreensão, né? A doutrina secreta da Cabala e Kardec. Kardec está explicando como é que Deus está contínuo ao nosso lado. Porque Deus é uma energia inteligente que penetra todo o universo. Só tudo. E aí a gente vê como a gente é ridículo, né? Será que Deus vai saber? Isso, não, eu não sei se eu conto ou não para Deus que eu fiz isso. Não sabe se conta para Deus? Legal. Pensa, avalia com calma se é bom. Pode ser que ele fique chateado se você contar, né? Que ele vai ficar sabendo. Vamos lá, continuando outro trecho de Kardec. Enchendo Deus o universo, poder-se admitir a título de hipótese. Gente, Kardec vai entrar numa situação tão profunda aqui. Vamos enfrentar, vamos lá. Olha o que a Kardec vai dizer. Vamos lá, vamos ver se a gente entende. Isso aqui é grande, talvez seja grande demais, mas a gente vai entender sim. Vamos lá. Ok, Deus está em todo o universo. Deus está em todo o universo. Deus é uma energia inteligente que está em todo o universo. Só que, vamos lá, abre o coração. Só que, imagina cada minúsculo ponto dessa luz, dessa energia que Deus está em todo o universo. Só que cada ponto minúsculo dessa energia que está no universo não é um ponto de Deus, é o próprio Deus. Eu vou dar uma imagem para vocês. Deus é formado por pontos luminosos, só que Deus não é infinito. Cada ponto luminoso é infinito. O infinito não é o conjunto dos pontos, simbolicamente, que formam Deus. Cada minúscula parte que forma Deus é infinita. Deu para entender? Olha o que Kardec vai dizer. A título de hipótese, esse foco, essa energia, não precisa se transportar para se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza. Donde pode dizer-se que ele está em toda parte e em parte nenhuma. Porque cada ponto onde Deus está, ele está inteiro. Porque o infinito não pode ter meio infinito. Eu não posso ter um pedaço de infinito dentro de mim, um pedaço de Deus dentro de mim, você tem um pedaço de Deus dentro de você. Porque o infinito não se divide. Quanto é meio infinito? Infinito. Infinito dividido por 10 milhões. Infinito, meu filho. Não, mas se eu pegar o infinito e dividir por 100 trilhões, quanto é que dá? Infinito. O que significa dizer que Deus está plenamente em cada átomo do universo. Deus está plenamente em cada subpartícula do universo. Significa dizer que Deus está plenamente em você. Pleno. Deus não se desloca. Deus não vai sair daqui para Júpiter para resolver um negócio lá. Deus está plenamente aqui no meu Cearazinho, em Fortaleza, nesse lugar de gravação. E Deus está plenamente na galáxia mais distante que a gente consiga imaginar.
E Deus está constantemente do meu lado quando eu estou fazendo suco de laranja. Isso é a Cabala. É a presença de Deus continuadamente. Por isso que os cabalistas dizem: Deus cria o mundo a cada momento. A criação divina é continuada. Mas eu diria mais, e a gente lá na frente vai ver mais, não é só isso não. Deus não cria a cada momento. Deus faz o universo a cada momento. Porque Deus muda pequenas partículas em todo o universo a cada momento. Então, a cada milionésimo de segundo existe uma mudança universal. Universal. É grande, né, gente? A coisa é grande. A coisa é grande. É grande. É grande. Por isso que a gente tem que se preparar. É algo grandioso. É algo grandioso. Não dá para reduzir. Daí eu vou concluir essa parte com as palavras de Kardec. Palavras de Kardec, abre aspas, né? Diante desses problemas insondáveis, olha aí Kardec repetindo o começo e repetindo o que a Cabala diz. Porque se você achar que entendeu tudo de Deus, meu filho, você não entendeu nada, né? Porque é insondável, a gente não vai chegar lá, a gente vai percebendo. Diante desses problemas insondáveis, é necessário que a nossa razão se humilhe. Isso é humildade verdadeira. Não eu sou coitadinho, não. É porque, assim, quem sentiu um pouco do que eu falei, sabe? Não precisa explicar, né? Assim, como é que vai entrar na minha cabeça um Deus desse? Era tão bom aquele Deus de barba parecendo Zeus, né? Era tão facinho, né? E esse Deus que está em toda parte e não está em parte nenhuma. Não tem um local que Deus vai estar. Por isso diz Kardec que ele não está em parte nenhuma. Porque ele está plenamente em cada parte. Onde é que está Deus? Está plenamente aqui onde eu estou, está plenamente onde você está. Onde é que ele está mesmo? Segundo Kardec, se você quer o tá mesmo, Kardec vai dizer, em parte nenhuma. Onde é que está Deus? Em toda parte. Porque é um ser que está infinitamente presente em toda parte. Vai entender isso? Não dá para entender, tudo bem. Eu também não dá para me entender 100%. Mas dá para entender a minha concepção ridícula de um Deus de barba. É um pouquinho diferente, né, gente? A little bit. Slightly different. Pouquinho. Ok. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar um outro tema ainda ligado a Deus. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai encerrar, né? Um quarto ponto, mas é bem curtinho, dizendo o seguinte: a Cabala ensina que Deus quer que os seres humanos tenham o maior prazer possível. É desejo de Deus que os seres humanos tenham o máximo prazer. Segundo os cabalistas, esse máximo prazer é conhecer Deus. Por isso, Paulo, no final do Livro dos Espíritos, vai dizer: gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. É conhecer Deus, é ir para Deus, porque isso é o máximo prazer. E Deus quer nos dar o máximo prazer. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Aguardo, ansioso, os comentários de vocês, os e-mails, contato, grupomarcos@gmail.com, no blog. Por favor, interaja. É muito valioso para mim, para todos nós. Grande beijo, até o próximo encontro. Vamos para a nossa segunda parte, o diálogo mediúnico. A compreensão de Deus é a busca máxima
da criatura humana. Podeis entender que iniciais o vosso amadurecimento espiritual na medida em que começardes a ampliar a vossa relação com o Criador. Podeis entender como concepções primitivas, todas as concepções, inclusive as concepções ainda vigentes, que definem o Criador como uma entidade humana, é marca do atraso espiritual do ser humano colocar-se como medida de todas as coisas. E é sinal de atraso e, por vezes, de loucura querer medir o Criador por si mesmo. Enquanto os seres da terra amesquinharem-se a si mesmo com uma compreensão tacanha do Criador, estarão indubitavelmente na esfera dos espíritos primitivos. Aqueles a quem coube a tarefa de esclarecer a humanidade, trabalhando em conjunto com o codificador, no lado mais sutil da matéria que envolve a Terra. Coube dizer: não és um mundo civilizado. O que chamais de civilização merece o título de uma semi-civilização ou de um mundo semi-primitivo. O mundo entrará ou dará o seu primeiro passo para uma verdadeira civilização quando iniciar uma compreensão minimamente madura do Criador. Porque enquanto pensardes em o Deus humano ou humanoide, do ponto de vista físico e emocional, agireis como espíritos primitivos ou espíritos revoltados. Não é à toa que Deus é o ponto fundamental de todo saber e de toda a vida. Apenas uma compreensão mais próxima da verdade vos libertará das concepções tolas, infantis e mesmo enfadonhas, porque muitos sentem desinteresse ao tratar dos temas espirituais por este motivo, porque em suas concepções tacanhas de um Deus humano acham que tudo entenderam e afastam-se dos estudos mais sérios. Cabe aos espíritas vulgarizar, popularizar, ampliar esta concepção de Deus. Da mesma forma que coube a Kardec lançar as bases, cabe aos seus discípulos torná-la conhecida das massas. Enquanto a massa espírita não tiver uma compreensão ampla, profunda e verdadeira do Criador, não poderá contribuir de forma significativa com a elevação espiritual da Terra. Enquanto fechardes o Criador em vossas concepções tacanhas, estareis, na verdade, fechando-se a si mesmo em prisões medonhas.
apenas, exclusivamente, quando tiverdes uma concepção no nível, não direi de Allan Kardec, mas no nível do texto de Allan Kardec, podereis colaborar com a verdadeira difusão do Espiritismo. Cabe ao Espiritismo, entendam espíritas, alargar a concepção da humanidade sobre a divindade. Mas como fareis isso, se os vossos estudos sequer repetem de forma adequada os estudos de Allan Kardec? Se vossas visões sequer chegam à altura de um texto de há mais de 100 anos escrito? É preciso desvencilhar-se das brigas tacanhas e alçar-se na aventura e na batalha imensa de instalar em si mesmo uma compreensão mais digna do Criador. Se assim o fizerdes, estarei tão absortos em dialogar com o Criador do Universo, que as brigas por vaidade, de vaidade por poder, perderão todo o sentido. Atentai, espíritas, atentai, meus irmãos em humanidade, que apenas ampliando corajosamente a vossa compreensão sobre o Criador, conquistareis a verdadeira liberdade. Porque é a vossa concepção de Deus que compõe a vossa mais férrea corrente, que vos amarra na imundície dos pântanos inferiores do mundo psíquico. Apenas abrindo os vossos corações, vocês conseguirão entender que vale a pena a imensa batalha contra as paixões inferiores, porque existe um ser infinito, universal, que quer vos proporcionar o prazer extremo, mas que as vossas pequenas paixões vos impede de sentir. Somente com a convicção inabalável do amor e da providência divina vencereis a vós mesmos. E na falta dessa compreensão vos apegais às disputas mesquinhas da terra. Podemos iniciar nosso diálogo, minha amiga. Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa dúvida hoje é como ampliar nossa compreensão de Deus para interagirmos com Ele de uma forma mais consciente. Pensai honestamente, ao longo dos últimos dias, o que mais ocupou as vossas mentes. Observem isso agora. E observando isso, observe o quanto de tempo e de espaço em seu íntimo ocupou a vida dos outros que não interferem nada na sua. Ocupou a relação com informações absolutamente nocivas. E aí entendereis que esse espaço necessariamente deveria ser dado a Deus para a vossa felicidade. Quando o ser não dedica-se
diariamente em sua relação com Deus, um vazio imenso lhe invade. Uma tristeza e uma angústia profunda toma conta do seu ser. E rebelde, o espírito busca preencher o espaço de relação com a divindade, com notícias e com a vida de outras pessoas, com a adoração por estrelas, artistas, desportistas e políticos. Essa é a traição inicial. Essa também é a traição que vos faz perder o paraíso. Porque ao invés do espaço de Deus, vocês preferem conhecer o mal, como diria a serpente, simbolicamente. Vocês preferem dedicar-se a coisas desprezíveis e inferiores, ao invés de utilizar esse mesmo espaço para conviver com o Criador. Abordaremos em nosso próximo diálogo a relação da criatura com o Criador. E poderemos exemplificar mais especificamente. Mas entendei com firmeza que há um espaço psíquico em vosso ser, que é o espaço privilegiado, não único, privilegiado, de relação com Deus. É o vosso templo interior. Observai, porque estudo os religiosos, os espíritas em particular, por ser minha área direta de atuação. E quando observo esse espaço sagrado, esse templo interior, perdoe minha expressão, o vejo transformado num verdadeiro lixão. Ali estão os falsos ídolos da sociedade. Ali estão a podre falsidade e subserviência. É preciso uma atitude firme e sincera por parte dos espíritas para dragar para longe toda a podridão de seus templos interiores, de suas catedrais, de seus espaços sagrados, para que eles diariamente ali possam encontrar-se com a divindade, que, ao invés de lixo, eles ali possam estar envoltos em beleza, em harmonias sublimes, em suprema paz e grandeza. Meus irmãos espíritas, é a hora de vos deixardes entregues ao Criador do Universo, nesse espaço que é dele e vosso, e que estáis lotado de podridão. Entrai em vossos templos sagrados, porque fizemos isso desde a mais alta antiguidade. Entrai nesses templos sagrados. Limpai-o com uma energia brutal, se necessário. Pisai com firmeza e dizei: este espaço é meu. Este espaço íntimo é onde me encontrarei com o Criador do Universo. Aqui não cabe podridão. Aqui não cabe falsos ídolos. Aqui cabe a mim,
porque é o lugar que está pleno do infinito divino e eu estou aqui com ele. Façais isso e sereis um verdadeiro iniciado. Paz do vosso irmão Leon Denis. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.